Deus, aleluia. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Primeiramente, quero dar boa noite aos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como já fui muito bem apresentado, depois eu pego a conta lá, o número para mim poder fazer a transferência para o Guilherme Prataninha. Brincadeira. Mas é Bruno César, daqui do Rio de Janeiro, Verbo da Vida de Campo Grande, Pastor Cláudio, e tenho o privilégio de ter servido ao Senhor. Conheci o Ministério Verbo da Vida no ano de 2011, né? Cursei o Rema no ano de 2012 e 2013, no ano de 2013 também me casei, né? Tomei alguns passos na minha vida em relação ao que o Senhor tinha para a minha vida, e desde lá para cá a gente vem mergulhando, né? Lideramos os adolescentes e os jovens no período de aproximadamente 5 anos, completamos a nossa estação, né? Comecei a dar aula no Rema no ano de 2017, e no ano de 2018 cursei a Escola de Ministros Rema aqui no Rio de Janeiro, e foi quando o Senhor me deu uma direção de eu deixar o meu próprio negócio e viver do ministério, no ano de 2018. E a partir de então eu prego a palavra, ministro em conferências no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, dou aula pelo Rema. E no ano de 2019, meados de 2019, comecei também um trabalho nas redes sociais, porque eu entendi que Deus me chamou não só para ensinar a palavra, mas ensinar especificamente sobre a volta de Jesus, sobre a escatologia bíblica, né? Que é o estudo do fim dos tempos. E de lá para cá tenho me empenhado e dedicado a isso. A gente vem desenvolvendo esse trabalho nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, enfim, e seguimos avançando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É uma alegria muito grande, e é um privilégio para mim, né? Não só estar ministrando para vocês, ministrando para esse casal tão querido, né? Agradeço desde já a confiança também do pastor Márcio, né, pelo convite, a sua esposa, toda a equipe, toda a igreja, e é um privilégio muito grande. Essencialmente, além de tudo, por estar falando desse assunto, eu brinco com as pessoas que se furasse uma veia minha, não ia sair sangue, ia sair escatologia, né? Então, hoje à noite a gente vai conversar um pouco, e eu creio que nós seremos edificados. Eu sei que nós já oramos, mas eu quero orar rapidamente. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, te rendo graças. Espírito Santo, eu te agradeço pela tua unção, pelo poder da tua palavra, Pai, pelo seu Espírito tendo liberdade em nosso meio, que eu possa ensinar conforme a tua vontade, Pai, que eu venha falar aquilo não que vem da minha vontade, mas aquilo que vem do teu trono, que vem do teu coração, que nós possamos ser edificados essa noite, para que nós possamos nos mover debaixo da eternidade, com uma visão de reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria começar dizendo que eu tenho algumas coisas no meu coração que eu estou sempre repetindo, né? E uma delas é que eu creio que o maior avivamento da história já começou. Ele não vai começar, ele já começou. Por alguns motivos. O primeiro deles é que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia completo. Então, eu creio que se os apóstolos da igreja primitiva andaram em coisas extraordinárias, se nós vemos uma igreja poderosa se levantando e grandes avivamentos, como nós vemos com o irmão John Wesley ou Smith Wigglesworth, nós vemos grandes homens de Deus, o irmão Smith Wigglesworth, ele ressuscitou mais de 23 pessoas durante o seu ministério. Nós temos, por exemplo, o alemão Reinhard Bonk, que faleceu recentemente, que ganhou mais de 77 milhões na África. E quando eu olho para essas coisas, o que queima em meu coração não é olhar para o que esses grandes homens fizeram, que grandes homens e mulheres de Deus fizeram sobre a terra, mas entender que Deus tem algo superior. E se eles fizeram o que fizeram, nós estamos sendo convidados para fazer algo muito superior, algo muito mais poderoso. Já começou um período extraordinário. Eu creio nesse período onde pessoas vão passar nas portas e nas esquinas das igrejas e eles serão prostrados diante do poder de Deus. Pessoas serão curadas. Eu creio num tempo, eu tenho dito isso, onde pessoas não serão mais curadas dentro das igrejas. Porque, irmãos, elas não serão curadas dentro da igreja porque elas já vão chegar curadas. São pessoas dentro da igreja que vão estar na fila do banco, vão estar dentro do mercado, vão estar na fila de ônibus, vão estar dentro de uma situação e vão ver pessoas enfermas e guiados pelo Espírito, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Eles vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, porque esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus não é uma igreja tímida, mas é uma igreja poderosa, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu tenho dito isso. Deus não vai levantar uma geração de ministros, uma geração de pregadores. Ele vai levantar uma geração de filhos, porque
ainda que dentro de um contexto de igreja local, tenham pregadores, aqueles que têm um microfone na mão e vão pregar, né, para as pessoas dentro da igreja. Certa vez eu vi um estudo que dizia que dentro de uma igreja, apenas 4% das pessoas provavelmente vão chegar a um púlpito, vão pegar um microfone. Então, irmãos, sucesso em Deus, sucesso ministerial não pode ser pregar dentro da igreja, não pode ser estar atrás de um púlpito, porque senão 96% das pessoas estariam frustradas dentro da igreja. Mas quando eu entendo para que Deus me chamou, quando eu me movo pela eternidade, quando eu aprendo a olhar com o coração de Deus, eu vou me mover diferente, e isso vai ser maior do que as 4 paredes da igreja. Porque dentro da igreja tem um ministro, tem um pastor, tem um pregador, mas fora da igreja, querido, a mesma unção que habita dentro de mim, que habita dentro do pastor, que habita dentro do apóstolo, do profeta, do mestre, a mesma unção que te capacita, que te guia, que te unge, e conforme a necessidade, ela vai se manifestar. Agora, para isso, é necessário uma igreja que tem compreensão do que representa o fim dos tempos, do que é escatologia bíblica, do que são todas essas coisas. Nós, muitas vezes, nos deparamos com uma igreja que não tem firmeza doutrinária, que não tem firmeza bíblica, por causa, talvez, de algumas faltas de ensino, talvez alguns detalhes, né? Eu gosto de dar alguns exemplos. Eu não sei quantos já ouviram falar, já viram alguém falar assim, não, porque o Espírito Santo me incomodou a fazer aquilo, o Espírito Santo me incomodou a dar uma oferta, o Espírito Santo me incomodou a falar com aquela pessoa, e eu não sei em Portugal, mas aqui no Brasil tem uma musiquinha que o pessoal canta, né, para criança, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, 3 elefantes incomodam muita gente, 4 elefantes incomodam, e a música fica repetindo incomodam. Então tem a musiquinha, o elefante incomoda muita gente. E eu gosto de dizer para as pessoas, quando eu ouço esse tipo de expressão, o Espírito Santo me incomodou. Queridos, quem incomoda muita gente não é o Espírito Santo, é o elefante que incomoda muita gente. O Espírito Santo não incomoda ninguém. O Espírito Santo, o Consolador que Jesus prometeu, o Paráclitos ou Paracletos, do original do grego, ele é o Consolador, ele te guia, ele te ensina, ele te exorta, ele te edifica, ele é o advogado, ele é o amigo fiel. Não tem incomodar nas atribuições do Espírito Santo, mas muitas vezes a falta do conhecimento das Escrituras, a falta da diligência no estudar as Escrituras, tem deixado o povo de Deus se mover em cima de conceitos que foram repetidos de um para o outro, que não são bíblicos. Amém, irmãos? Então, é importante a gente estar firmado nessas coisas. É importante a gente entender que a escatologia bíblica, ou o estudo do fim dos tempos, não é para mestres. Na realidade, o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele vai dizer, ele vai citar os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele cita 6 princípios. E desses 6, 2 fazem parte da escatologia bíblica: ressurreição dos mortos e juízo eterno. 1/3 do que a Bíblia chama de beabá do evangelho, dos princípios elementares, é escatologia. Então, não pode ser um assunto opcional, não pode ser um assunto que alguns falam e outros não falam, não pode ser um assunto de algumas pessoas especiais, é um assunto para todos os filhos de Deus. Eu sou faixa preta de kickboxing, né? O Guilherme comentou, eu acabo sempre citando esse exemplo, sou ex-campeão de kickboxing, é verdade, as pessoas olham para minha cara e falam, você com essa cara? Irmãos, é verdade, com essa cara. E não é brincadeira, tem vídeo no YouTube provando, antes que você duvide da minha credibilidade, né? Eu competi 6 vezes, nocauteei 2 e ganhei 4 por decisão unânime. O Guilherme estava assistindo na minha última luta, minha disputa de cinturão no ano de 2018, e ele viu lá, eu ganhei um cinturão. É verdade, gente, tá vendo? Tem testemunhas aqui vivas para contar, sabe? E eu sempre brincava, porque na luta você tem o faixa preta e tem o faixa amarela, né? Claro, tem variações de cor, mas a amarela geralmente é a básica, aí a preta é a avançada. Tem muito crente achando que a faixa preta do cristianismo, mas ele não é nem faixa amarela. Porque na luta, para você ser faixa amarela, você precisa dominar o básico. Se você não domina a escatologia bíblica, se você não domina o assunto da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, desculpa, você pode ter 10 anos de crente, você pode ter cargo, você pode achar que você é ministro, você é o faixa amarela. E Deus está chamando uma geração que vai ser diligente. Deus está chamando uma geração poderosa, como Daniel, que tinha uma vida de oração, mas tinha uma vida nas Escrituras, tinha uma vida de santidade, tinha uma vida de fidelidade ao Senhor. O problema é que a igreja de hoje, muitas vezes, quer andar com a mentalidade completamente errada.
Nós olhamos para os textos e nós vemos Israel saindo do Egito e caminhando para Canaã, e nós vemos que Israel passou uma série de situações porque a mente e o coração deles ainda estavam no Egito. Então, fisicamente, eles estavam andando e caminhando para Canaã, mas no seu coração, na sua mente, eles estavam no Egito, eles estavam num lugar de escravidão. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós fomos libertos em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, ali entre o versículo 13 e 14, que nós fomos transportados de um império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe, nós fomos tirados do lugar de escravidão. Agora, Israel estava com o coração no Egito, estava com a sua mente no Egito. Alguns cristãos ainda estão com a sua mente aprisionada, é verdade. Eles têm medo de desafios, têm medo de viver pela fé, eles querem uma vida de conforto quando Deus não chamou para isso. Agora, eu acho que pior do que isso é que muitos cristãos eles têm uma mentalidade de deserto. Porque tem uma galera que diz assim, não, porque o deserto é o lugar da prova. Irmãos, o deserto, a Bíblia diz que era o lugar de transição entre o lugar da escravidão e o lugar da promessa. Quando Moisés foi falar com o faraó em Êxodo capítulo 5, ele disse, deixa o povo ir para o deserto celebrar. O deserto é um lugar de celebração, o deserto não é um lugar de sofrimento, o deserto é um lugar de transição e preparação para entrar no lugar da promessa, para entrar na terra prometida. As pessoas que ficaram no deserto, elas ficaram por causa da desobediência. Agora, tem muito cristão hoje que foi liberto em Cristo Jesus, mas tem a mentalidade de deserto. O que é isso, Bruno? Sabe, no deserto era um lugar de milagres, Deus abriu o mar vermelho, eles não precisavam trabalhar, caía o maná do céu, as codornizes chegavam, a roupa crescia no corpo, eles não tinham que trabalhar, eles foram supridos em cada uma das suas necessidades. Irmãos, isso é maravilhoso. Agora tem muito crente que vive à espera de um milagre, como se tudo o que precisa acontecer na minha vida é Deus fazer uma intervenção. Saiba de uma coisa, Deus já fez a parte dele, é momento de você se levantar e fazer a sua. É momento de invadir Canaã e tomar a terra prometida, porque tem crente que não quer entrar na terra prometida, porque na terra prometida tem que enfrentar gigante, tem que trabalhar, tem que plantar, tem que colher, e é muito mais fácil ficar sentado esperando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aqueles crentes que pegam e falam, não, inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, porque os seus amados dá enquanto dormem, aos seus amados ele dá. Salmo capítulo 127. Só que as pessoas estão dando essa desculpa para ficar em casa dormindo. Ei, meu irmão, o texto não está falando disso. O texto está falando de você fazer a coisa com Deus e você não fazer. Fazer sem Deus não adianta nada. Tem gente que tem muito dinheiro, é muito bem sucedido profissionalmente, mas vai para o inferno. Agora não quer dizer que os cristãos não têm que fazer nada. Ei, meus irmãos, quando nós entendermos aquilo que Deus tem para nossas vidas, quando nós entendermos a escatologia, a eternidade, esses princípios que fazem a nossa vida se mover de uma maneira diferente, nós vamos nos levantar com diligência, vamos estudar as Escrituras, vamos trabalhar, seremos excelentes e vamos andar da forma que Deus nos projetou para andar. Isso é estudar fim dos tempos. Isso é estudar escatologia. Amém, irmãos? E é óbvio que em um culto a gente não tem como resolver toda a escatologia, mas o Senhor plantou algumas coisas no meu coração e eu creio que elas vão vir como uma inspiração para a sua vida, para o seu coração. Que essa noite não seja um dia de aprender sobre o fim dos tempos, mas que essa noite seja uma noite para ser inspirado a estudar e aprender sobre o fim dos tempos. Amém? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, por favor. Aleluia, há uma unção aqui nesse lugar, há uma unção aqui essa noite. O Espírito Santo não está limitado e preso às quatro paredes de uma igreja, ele não está limitado a um horário, a um fuso horário, ele não está limitado a um espaço, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é o Todo-Poderoso e ele está aqui, ele quer ativar coisas essa noite. Eu declaro que pessoas essa noite vão receber sonhos. Deus está levantando uma geração poderosa. Se prepare para ter sonhos e se prepare para ter sonhos maiores do que aquilo que você acha que você pode alcançar. Porque, querido, Deus não está te chamando para você viver sonhos que você tem capacidade de conquistar na força do seu braço. Deus está te chamando para viver sonhos que você não tem capacidade, não tem recurso, não tem influência, não tem conhecimento para isso, mas vai ser na força do Espírito. Quando você chegar lá, as pessoas vão dizer, como diria pastor Edilson de Lira, só podia ter sido Deus. Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim na sua Bíblia, na versão Almeida Revista Atualizada. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que fez através do corpo.
Aleluia. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que fez através do corpo. E eu quero fazer algumas observações aqui antes de mergulhar mais fundo naquilo que o Senhor quer nos trazer como inspiração essa noite. Algumas pessoas têm uma confusão muito grande porque eles procuram entender a Bíblia, entender o que Deus trata para a igreja, procurando no lugar errado. A gente não tem dificuldade, o irmão Guilherme Vasques, né, estava pregando na hora do ofertório, trouxe uma mensagem a respeito de dízimos e ofertas, e ele explicou a questão da dispensação, né, aliás, de aliança, né, que também está conectada com dispensações. Nós sabemos que há uma diferença de antes e depois de Cristo. Ninguém tem dificuldade de entender que o livro de Deuteronômio, muita coisa que está lá na lei, não é para a gente, não é para a igreja. Eram coisas específicas para a nação de Israel. Não temos dificuldade com isso. Mas muitas vezes a gente tropeça em outras dificuldades. Porque a nova aliança em Cristo Jesus, ela só começa depois da morte e ressurreição de Cristo. Queridos, eu vou dizer algo aqui para você que de repente pode te chocar. Mas não tem uma mensagem específica para a igreja nos evangelhos. Como eu gosto de dizer, às vezes a gente quebra alguns biscoitinhos, né? Coisas que a gente acreditou a vida inteira, a gente pensou que era daquele jeito, mas não é. Se você observar os evangelhos, Jesus estava numa tratativa com os judeus, com a nação de Israel. Ele não estava tratando com a igreja em momento nenhum, ainda que alguns tentem empurrar. Não, esse pedacinho aqui está falando com a igreja. Mas nós precisamos ter maturidade para discernir a Bíblia pela Bíblia, e não pela... Não, essa parte aqui eu quero que fale com a igreja. Não, essa parte aqui eu quero que fale com a nação de Israel. Quando nós fizermos isso, nós vamos caminhar para a maturidade. Sabe, as pessoas pegam Mateus capítulo 25, que é conhecida como a parábola das virgens, e dizem, não, isso aqui é para a igreja. Se andar em santidade, é arrebatado. Se não andar em santidade, não é. Mas, querido, o noivo, ele não casa com as 10 virgens. Ele casa com a noiva. Então, a parábola das 10 virgens não tem nada a ver com a igreja. Na realidade, Jesus estava numa briga ferrenha com os judeus durante todo o livro de Mateus. Os judeus queriam o matar. Em Mateus 23, Jesus chama os fariseus de hipócrita, raça de víbora, diz que eles vão para o inferno, pronuncia juízo contra Jerusalém, começa a falar coisas a respeito dos judeus e o povo começa a misturar tudo. Mas Deus está chamando uma geração que vai se levantar com maturidade e vai saber discernir a Bíblia pela própria Bíblia. Eu vou terminar essa parte com isso para a gente ir, de fato, para o texto que eu explicar um pouco mais nesse texto que eu acabei de citar, de 2 Coríntios 5:10. Entendam uma coisa, procurar o futuro da igreja ou procurar a escatologia bíblica para a igreja nos evangelhos e no Antigo Testamento é a mesma coisa que um jovem cristão sair para a balada à noite, para a farra, para procurar uma esposa para se casar. Não faz sentido, é ilógico, porque a igreja não existia, a igreja era um mistério. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 5 textos no Novo Testamento. Se você não precisa anotar agora, se você quiser depois ler algumas coisas, você pode procurar o Guilherme, o pastor, e eles podem estar me pedindo essa referência, mas eu vou citar aqui porque eu preciso te dar uma base, uma sustentação bíblica. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao 8, Colossenses 1, 24 ao 27, Romanos 16, 25 e 26, Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 10 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 12. Esses 5 textos bíblicos, eles dizem que a igreja era um mistério e não existia antes da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, em contrapartida, quando nós abrimos esse texto que a gente acabou de ler, de 2 Coríntios 5:10, que disse, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que fez através do corpo, nós podemos entender, isso aqui está falando especificamente com a minha vida. Por quê? Porque está tratando com a igreja. E eu quero fazer uma observação, alguém pode pensar, então ele está dizendo que eu não tenho mais que estudar os evangelhos do Antigo Testamento? Não. Não diga que eu disse o que eu não disse, porque o que eu disse foi exatamente aquilo que eu quis dizer. Se você não entendeu nada, fica tranquilo, até o final você vai entender. Amém? O que eu estou afirmando aqui, o que eu estou dizendo é, no Antigo Testamento e nos Evangelhos, a igreja não existia. Tem princípios lá que servem para nossas vidas? Tem. Amar, perdoar, dar dízimo, tudo isso serve para a nossa vida. Mas como que a gente sabe? Porque estão validados nas epístolas que foram escritas para a igreja. Quando você vê Jesus separando em Mateus capítulo 10, os discípulos, ele diz assim, olha, vão e preguem que o reino está chegando. Aí ele fala assim no versículo 5, agora, só preguem para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não preguem para os gentios, não preguem para os outros povos. Ora, a gente não pode pegar isso e dizer que é para a igreja.
Por que nós não podemos fazer isso? Porque senão a gente vai começar só a pregar o evangelho para crente. Não vai fazer sentido. São alianças diferentes, são dispensações diferentes. Amém? Agora, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo está tratando com a igreja. E ele vai dizer, olha, todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que fizemos através do corpo. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Muitas pessoas têm medo do fim dos tempos, têm medo das últimas coisas, porque eles têm medo de julgamento. Eles pensam assim, eu não sei quantos aqui já ouviram essa história, no dia final do julgamento vai aparecer os seus pecados todo num telão, aí você vai ser muito humilhado por Deus, Deus vai te humilhar na frente de todo mundo, e você vai se arrepender naquele dia lá. Aí vai abrir as gavetas, né, e vai falar, novembro de 1970, deu língua para sua mãe, culpado. Não, irmãos, não vai ser assim, porque são coisas diferentes. O julgamento que fala que vão ser tiradas todas as obras, vão se abrir os livros, ele está lá em Apocalipse, capítulo 20, numa tratativa, porque o livro de Apocalipse ele não trata só com a igreja. Ali é numa tratativa que a igreja já foi arrebatada, já foi transformada, já voltou com Jesus, e aí sim nós vamos ter um momento em que vai ter esse julgamento que é conhecido como trono branco. Mas nós, que somos filhos de Deus, não vamos passar por esse julgamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 14 e 15, vai dizer que o escrito de dívida, que era contra mim e a sua vida e era prejudicial, foi encravado na cruz do Calvário. Você é inocente, você foi feito justiça de Deus, você é nação santa, raça eleita, filho de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você é mais que vencedor sobre todas as coisas. É isso que você é em Cristo Jesus. Todos os seus pecados foram perdoados. Tem gente que pensa assim, não, ele perdoa os pecados, mas anota no caderninho para poder, no dia do julgamento, cobrar. Não, meu irmão, ele jogou no mar de esquecimento, acabou. Você foi perdoado. Deus é um justo juiz. E se Jesus já pagou o preço por todos os pecados, então você não pode ser cobrado por uma conta que já foi paga. Isso é cobrança indevida. E Deus não é um juiz injusto. Amém, irmãos? Então a gente precisa separar isso. Mas alguém pode dizer, Bruno, tá bom. Então, o tribunal de Cristo, nós não vamos responder pelos nossos pecados. Eu entendi isso. Mas a Bíblia diz que nós vamos receber segundo o bem ou o mal que nós fizemos através do nosso corpo, através dessa vida aqui na Terra. E aí eu quero convidar você a abrir comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Algumas pessoas pensam assim, quando elas começam a ouvir sobre escatologia, muitas vezes elas pensam assim, esse assunto é muito difícil, é muita coisa. E eu sempre me pergunto, é muita coisa, é muito difícil, ou será que talvez eu nunca tive contato, talvez eu nunca estudei, talvez eu nunca ouvi falar, aquilo é novo e parece ser difícil? Irmãos, quando eu não sei quantos aqui já frequentaram a academia, né? Academia de musculação, ou já praticaram talvez algum esporte. Geralmente acontece uma coisa, né? Eu já dei aula de musculação, já dei aula de luta, já participei dessa parte toda, e é muito interessante. Muitas pessoas, quando elas chegam como um novo praticante, elas tendem a achar que aquilo é difícil, porque elas nunca fizeram. Ela vai lá na musculação, levanta um peso, no outro dia fica andando igual um pato, todo dolorido. Por quê? Porque nunca fez aquilo. É uma novidade. Agora, ele chega lá, vê o cara fortão, levantando um monte de peso na academia, e fala, meu Deus, parece impossível. Não, não é impossível. Ele tem que ter diligência, dedicação, todo dia ir treinar quando ele quer e quando ele não quer, ter responsabilidade com o treino dele, se alimentar corretamente. Ele vai precisar de alguém que dê umas dicas para ele começar. E com o tempo, ele vai chegar naquele estágio. Amém? Então, só que qual é a questão da academia? Algumas pessoas, elas pegam firme e vão até o final. Mas eu não sei se você, como eu, já passou por isso. Eu já entrei para a academia, falo, não, agora eu vou entrar em forma. E não foi muito bem como eu pensava, irmãos. Às vezes acontece. Tem que ter dedicação. E na academia, tem 3 tipos de biotipo que as pessoas têm. São eles: ectomorfo, é aquela pessoa bem magrinha que não consegue ganhar músculo de jeito nenhum. É o ectomorfo. Tem aqueles que são, o pastor lá fazendo assim, tem aquele que é o endomorfo. O que é isso?
é aquela pessoa que é mais fortinha, né? Mais cheinha, o irmão ali, mais cheinha, e ela tem dificuldade de emagrecer. Só que tem um terceiro tipo, que é chamado de mesomorfo. É aquela pessoa que geralmente, não os crentes, né? Porque o crente não é invejoso, mas as pessoas do mundo têm até raiva daquela pessoa. Cara, uma semana na academia já começa a ficar forte, já começa a aparecer o músculo. Por quê? Tem uma facilidade para ganhar massa muscular, tem facilidade, ele leva jeito para a coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, na escatologia não é muito diferente. Pode parecer num primeiro momento que é muita coisa. Se você está aqui, eu te garanto, pode ser que você não entenda tudo que está sendo ministrado, mas aquilo que é mais importante e essencial, o Senhor vai ministrar ao seu coração e a partir de hoje você vai começar a caminhar para crescer e entender mais. Essa mensagem, alguns vão ter uma compreensão maior e outros um pouco menor, mas todos serão inspirados e vão receber a revelação do Espírito Santo por dentro daquilo que é essencial. Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa. Dentro do contexto da palavra de Deus e da escatologia, você é o mesomorfo, você é aquele que leva jeito para a coisa, você é aquele que foi criado para ter uma compreensão plena e para chegar ao auge daquele contexto, daquela situação, amém? Porque o professor de escatologia habita dentro de você, oh, aleluia. Amém, irmãos? Então, você abriu lá em 1 Coríntios, capítulo 3, eu estava dizendo... Eu citei outro texto e eu disse que o texto de 2 Coríntios 5:10, eu não me perdi, fique tranquilo, nós estamos em 1 Coríntios capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 7. Mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz que nós vamos receber segundo o bem ou mal que fez através do corpo. Só que essa palavra mal, alguém pode pensar assim, é pecado, então eu vou responder pelos meus pecados. Só que o que acontece? Se você pegar uma fonte, um dicionário bíblico strong ou algum mais simples, talvez, se você olhar lá, vai passar essa ideia mesmo de pecado ali. Mas se você procurar um dicionário mais completo, como, por exemplo, o dicionário Vine, você vai perceber que ele vai trazer uma informação importante, que os escritos e os escritos mais antigos, eles não trazem a palavra grega kakos e nem fôneras, que essas duas palavras passam a ideia do que é pecado, o que é errado. Os escritos mais antigos, mais fiéis, eles passam a palavra faulos. O que é faulos? É uma obra desprezível ou uma obra sem valor. Então, nós, como igreja, seremos julgados pelo bem ou pelo mal que fizemos, mas esse mal não é pecado, é uma obra sem valor, uma obra desprezível. E é isso que a gente vai entender nesse texto, onde nós já estamos caminhando para encerrar a mensagem, é o último texto da nossa mensagem. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto, e ele vai dizer assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Dá uma paradinha aqui comigo, porque o que Paulo está falando aqui é de chamado. Ele está fazendo uma comparação entre ele e Paulo. Por quê, gente? Eu sei que hoje em dia, nas nossas igrejas, isso não existe. Mas naquela época, o pessoal tinha preferência por ministro. Um preferia um pregador, o outro preferia o outro, um preferia o mestre, o outro preferia o profeta. Eu sei que hoje em dia isso não existe. Isso é até surreal para a gente. Mas naquela época existia. Aí Paulo vira para a igreja e fala assim, ó, vocês são carnais, porque vocês ficam escolhendo ministro. Fica escolhendo qual a unção que vocês mais preferem. Um fala, eu sou de Paulo, o outro fala, eu sou de Apolo, o outro eu sou de Cefas, o outro pensa que é melhor e fala que eu sou de Cristo. E Paulo está corrigindo eles. Ele está falando, olha, gente, o chamado, cada um tem o seu. E todo mundo tem a mesma importância. Esse é o contexto do que Paulo está falando aqui. Só que ele vai dizer algo poderoso aqui no versículo 8. Ele diz assim, e cada um receberá o seu galardão ou a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Gente, isso aqui é poderoso demais. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que cada um, não importa qual seja o seu chamado, vai receber o galardão segundo o seu próprio trabalho. Agora, entenda isso. Ele não falou quem é mestre e quem é profeta. Ele falou cada um dentro da igreja. Todos nós temos um chamado. Não importa qual seja. E você vai ser julgado segundo o chamado que você tem. Irmãos, isso aqui eu sempre puxo para uma área específica, porque algumas pessoas pensam assim, olha,
Eu não tenho chamado, por quê? Porque eu não vou pregar na igreja, mas, irmão, se você não vai ser o pregador da igreja, tem alguma coisa para você fazer. Tem um banheiro para você lavar, tem uma recepção para fazer, tem uma função para você fazer dentro da igreja local. Ninguém é chamado para nada. E vou te falar, se você não tem um chamado ministerial, você é chamado para ser socorros, que a Bíblia chama. O que é socorro? Serve aonde tiver necessidade. E você um dia vai chegar diante do Senhor e vai responder por isso. Irmão, não queira viver uma vida aqui na terra para chegar um dia diante do Senhor Jesus Cristo e entender que a sua vida não valeu a pena. Entenda uma coisa, a sua vida vale a pena e você é amado pelo Senhor, mas você corre o risco de não viver uma vida aqui na terra que tem um peso de eternidade. Tem um vídeo que eu gosto muito do reverendo John Bevere, do Movidos pela Eternidade, que ele fala sobre chamado, e ele faz uma encenação lá, ele é bem rapidinho, é menos de 5 minutos esse vídeo. E eu vou te contar do meu jeito, tá? Depois, se você pesquisar, você pode achar o vídeo, mas é mais ou menos assim. Chega o dia do julgamento e o Senhor chama Evangelista Anderson e fica silêncio. E o Senhor, Evangelista Anderson. E aí o irmão fala, não, Senhor, não é Evangelista Anderson, é Contador Anderson. E o Senhor vira para aquele homem e disse, filho, eu nunca te chamei para ser um contador, eu te chamei para ser um evangelista. Preste-me conta das 250 mil almas que eu te chamei para ganhar na Ásia. Mas Senhor, eu trabalhei, eu era um contador, eu investia na igreja, eu investia em missões. Ele, filho, preste-me conta das 250 mil almas que eu te chamei para ganhar na Ásia. E as obras daquele homem se queimaram, não tiveram valor de eternidade. E o Senhor vira para ele e diz, se você tivesse buscado a minha face, eu teria te revelado o meu plano. Irmãos, olha como é importante a gente ter a visão de eternidade, ter a visão da escatologia bíblica, para que a gente não caia em erros que o diabo muitas vezes vai tentar nos conduzir para ele. Chega um outro homem e o Senhor chama Diácono Paulo. Diácono Paulo, ele, não, Senhor, eu sou pastor Paulo, fui promovido. Ele diz, filho, eu nunca te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser diácono, mas, Senhor, eu fui promovido, eu fui bem no diaconato, recebi um cargo de pastor, eu fundei uma igreja, tinha 2.000 membros, e entenda uma coisa, querido, pega isso para a sua vida. Deus não dá cargo para pessoas, Deus dá chamado, vocação que vem desde o ventre, não tem nada a ver com o cargo dentro da igreja, tem a ver com a vocação que o Senhor te criou para andar sobre ela. E ele diz, filho, você fundou uma igreja com 2.000 membros, mas se você tivesse me obedecido, você seria o diácono da igreja daquele pastor fulano, e você seria o líder do diaconato, e a igreja dele que tinha 5.000 membros ia ter 50.000 membros. Preste-me conta das 45 mil pessoas que seriam alcançadas através daquele ministério. E as obras daquele homem se queimou. E eu sempre digo, amados, se Deus te chamou para ser diácono, não seja rebaixado a pastor. Você não é chamado para fazer o que você acha que você tem que fazer. A gente tem que tomar cuidado porque o diabo coloca conceitos dentro da igreja e nós estamos num ministério que é forte na palavra, mas a gente tem que tomar cuidado, senão a gente supervaloriza os 5 dons ministeriais e esquece do outro. Ao passo que nessa história de John Bevere chega uma irmã, e ele chama Irmã Smith, e ela chega diante do Senhor e já chega chorando, Senhor, me perdoa, eu tinha 2 filhos para criar, meu marido me abandonou, eu só consegui ajudar no diaconato da igreja, no mutirão, ajudando a limpar o banheiro e servindo na cantina, eu não pude fazer muitas coisas, eu não pude pregar, eu não pude ir nas nações. E o Senhor diz, filha, eu nunca te chamei para fazer mais do que aquilo que você fez. Você foi fiel no que eu te chamei para fazer e você criou seus 2 filhos no evangelho. Um se tornou um pastor, outro se chama um evangelista. E agora eu vou te mostrar as mais de 2 milhões de almas que você influenciou através do seu ministério. Ei, meu irmão, nós precisamos pegar essa figura para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que cada um vai receber segundo o seu chamado. Sabe o que é obra má? Sabe o que é uma obra desprezível, sem valor? Uma obra que não tem valor de eternidade. É você fazer o que você não foi chamado para fazer. Você quer ver uma outra obra que não tem valor? É você fazer algo que não tem peso. Hoje as pessoas gastam tempo fácil, com distração, com Netflix, com não sei o quê. Irmãos, isso não é pecado.
mas é obra sem valor, não tem peso de eternidade. Eu não estou aqui para dizer que você não pode ver televisão, mas se você tem tempo para maratonar o Netflix e não tem tempo para abrir a sua Bíblia e estudar, tem alguma coisa errada. Isso vai se queimar, isso não tem peso de eternidade. Você quer ver uma outra obra que não tem valor? Jesus ensinou que se você ora para aparecer, se você dá uma oferta para aparecer, a sua recompensa você já tem na terra, porque você vai receber glória das pessoas. Não adianta eu chegar aqui e trazer uma mensagem para você ver que eu sou bom pregador, que eu sei os versículos de cabeça, que eu entendo de Bíblia, porque isso vai se queimar. A gente não pode pregar para receber tapinha nas costas. Por quê? Porque o galardão já foi aqui na terra. Agora eu digo para você, pregadores que chegam na igreja e ressuscitam morto, pessoas são salvas, batizadas com o Espírito Santo, paralíticos andam, mas ele faz para ter glória, para ter fama, para ter dinheiro. Deixa eu te dizer, querido, eu creio que naquele grande dia, pessoas que estavam no diaconato, estavam lá lavando o banheiro. Eu não estou falando aqui lavar banheiro como demérito. Eu estou dizendo aqui para você entender o que eu vou falar agora. Pessoas que vão chegar diante do Senhor, que estavam lá lavando o banheiro, ele vai dizer, filho, enquanto muitos galardões se queimaram, porque eles queriam receber tapinha nas costas, você, aquele dia que o pregador de fora veio, ressuscitou o morto, ele não ganhou galardão, porque ele fez com a motivação correta, ao passo que você, que estava em fidelidade, você lavou o banheiro e você arrumou a cadeira que o paralítico sentou, você tem parte naquele galardão, porque no reino de Deus a gente não está disputando, a gente está trabalhando no mesmo time, então não é quem faz mais, não é quem faz menos, é quem é fiel em fazer exatamente aquilo que foi chamado para fazer. Querido, isso muda a sua vida, isso muda a sua história, isso faz você se mover pela eternidade. E eu quero encerrar com isso no final desse texto, e eu quero inclusive deixar uma dica aqui, porque, irmãos, hoje muitas vezes eu vejo uma igreja que anda às vezes capenga. Por quê? Metade dos irmãos se mata de trabalhar, assume um monte de função, porque tem os outros que acham que a igreja é supermercado, vai lá, senta na cadeira, pega o que interessa e volta para casa. Não, Deus está nos chamando para trabalhar. Quando Paulo diz aqui que nós vamos receber segundo o nosso trabalho, essa palavra trabalho é a palavra grega copos ou copos, que dá a ideia de um trabalho de arregaçar a manga. Deus está te chamando para arregaçar a manga, para trabalhar pelo reino dele. Amém? E Paulo vai encerrar esse contexto aqui falando dos minérios, que as nossas obras vão passar pelo fogo e serão ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha. Umas passam e se queimam, são as obras desprezíveis, e outras passam e são purificadas, elas se tornam algo melhor, elas se tornam algo superior. Deixa eu te falar, queridos, é tempo da gente levantar e arregaçar as mangas, a gente servir na igreja local. Eu vejo muitas pessoas olham para a minha vida e falam, olha, você prega no Rema, viaja, faz isso, faz aquilo, tem trabalho na internet, né? Tem não sei quantos mil seguidores, né? Tá começando, mas tem não sei quantos mil seguidores, etc. Querido, eu digo para vocês uma coisa, eu sei quando eu estava lá atrás, ajudando a arrumar conferência jovem, virando a noite, arrumando igreja. Eu sei quantos mutirões eu estava lá operando. Então, o Ministério de Socorros, servir na igreja local, é uma plataforma de treinamento para você. Alguns vão estar cumprindo o seu chamado, outros vão estar sendo preparados para as próximas fases, mas é tempo da gente colocar a mão. Bruno, eu não sei o meu chamado. É muito fácil. Estude a palavra e estude a escatologia, porque é princípio elementar. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. Sirva na sua igreja local, mas eu não sei o que. Procura o seu pastor, o seu líder e diz assim, ó, o que tem para eu fazer aí? É meu. Vou colocar a mão e vou servir. Faça isso e fale de Jesus sempre que você puder. Se você fizer essas 4 coisas, não tem como você não cumprir o seu chamado. Amém, irmãos? E no mais, avance, cresça e flua naquilo que Deus te chamou para fazer. Coloque os seus olhos na eternidade, coloque a motivação no lugar certo, cresça no conhecimento da palavra, fale de Jesus para as pessoas e viva uma vida aqui na terra. E eu quero encerrar aqui orando por você, eu tenho só mais 1 minuto, eu quero orar por você rapidamente, feche seus olhos. Pai, eu te louvo e te rendo graças, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que os meus irmãos, por causa dessa palavra, eu não creio que essa palavra seja a solução, mas ela é uma inspiração, um start, uma ignição, um ponto de partida. E eu creio que é só o começo para que eles corram com uma visão de reino, para que o coração deles batam na sintonia do teu coração. E naquele dia, Pai, eu creio, nós poderemos ouvir, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, entra no gozo do seu Senhor. Seja fiel e ande na prática da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.